E aí, galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do BBP 021, mais uma live entrevista. Dessa vez, montando o primeiro convocado dos times da nossa série B1, né? Nossa terceira divisão carioca, nossa série B1. Já começou muito movimentada. Nesse sábado terá nossa terceira rodada da Série B1. E o convidado de hoje é um grande centroavante que pode ser, com certeza, um dos caras que vai disputar a nossa artilharia da Série B1 e já é o atual artilheiro nesse momento. Nesse momento é o atual artilheiro da Copa Rio, né? Mesmo com o time dele sendo eliminado nessa rodada passada, porém o cara já é o artilheiro da Copa Rio no atual momento. Vamos convidar ele aqui para bater esse papo um pouquinho da sua carreira. Convidar ele aqui para falar um pouco do futebol carioca, onde muita gente, muitas mídias não dá valor ao futebol do Rio. E eu tô nessa pegada aí, sempre batendo na tecla e dando oportunidades para jogador como esse cara aí, fantástico, centroavante, que tem se destacado nesse começo de B1 e na Copa Rio também, meu camarada Rainer. Boa noite, Bruno, tudo bem? Prazer estar falando contigo aí. Falar um pouquinho da minha carreira aí para vocês. Boa noite, meu irmão. Muito obrigado pela tua participação na live, tá? Por ter aceitado o convite, né? Infelizmente, ontem o Serra Macaense foi eliminado da Copa Rio, mas todo mundo sabia que seria um confronto mais difícil, que quando os times da Série B1 começarem a pegar os times da A2, por exemplo, e da seleção e da Série A, com certeza iam ter um pouco mais de dificuldade, né, por estar em dois campeonatos, mas vocês jogaram bem e foi detalhe que decidiu ali a não classificação. Mas no futebol há um momento certo para tudo, né? E com certeza não era o momento de vocês. Mas dá uma boa noite aí para a rapaziada, meu irmão. Se apresenta a essa galera e desde já conta um pouquinho de como é o Rainer, fora de campo, fora de gramado, o pessoal que não se conhece, o Rainer, amigo, família, aí pra galera. Então, Bruno, falando da Copa Rio, o Gonçalense tinha uma grande equipe, uma equipe que já tem muito jogador conhecido aqui no Rio de Janeiro e infelizmente ontem, no jogo de ontem lá na Serra, eles acabaram indo melhor que nós. Eles tiveram mais volume de jogo, fizeram um gol muito cedo, então isso acabou prejudicando um pouco o nosso jogo, mas acredito que fizemos uma boa campanha. O Serra nunca tinha passado nem da primeira fase, chegou nas quartas finais, então acredito que foi bom para o clube ter participado e agora é focar ao máximo na B1, né, que é o principal campeonato para nós, que vai ser dificílimo também, pelas equipes que tem. E falando um pouco mais sobre mim, eu sou o Rainer, tenho 24 anos, sou gaúcho,
de Porto Alegre e estou no Serra Macaense desde 2018. Aí tive passagens por outros clubes também. E é isso aí. É isso aí. Então vamos conhecer um pouquinho da carreira desse grande centroavante gaúcho que já está aqui no Rio há um tempo, né? De contrato fixo, mas com muita rodagem. Já passou pelo Madureira, Bangu, Aimoré, até pelo futebol português. E eu trouxe ele aqui para apresentar um pouquinho da carreira dele para vocês e falar um pouquinho do nosso futebol carioca, das dificuldades que o futebol carioca do interior vem tendo a cada dia mais pela visibilidade. Tá bom, meu amigo? Eu separei 10 perguntinhas aqui para você, valeu? Show, tranquilo. Vou botar aqui por ordem numerada, que eu numerei também, né? Uhum. Para não me confundir. Como foi o seu primeiro passo na divisão de base lá no Rio Grande do Sul? Então, comecei com 10 anos no Internacional de Porto Alegre, onde eu fiquei 5 anos, ganhei alguns títulos com o Inter e pude ir para a seleção brasileira também, com a camisa do Inter. E acredito que esse foi o começo, né? Aí depois eu passei por Cruzeiro, Chapecoense, Aimoré, até me profissionalizar no Aimoré e vim para o Serra Macaense em 2018. Bacana. Segunda pergunta. Antes de você estrear no profissional, né, como você acabou de falar, você passou por várias categorias de base, né? E conta um pouquinho do resumo de como foi essas passagens importantes e o que você pôde aprender com cada lugar que você passou até se profissionalizar. Então, acredito que a passagem mais marcante foi dentro do Inter, né? Onde eu tive mais tempo também, tive 5 anos lá dentro. E a estrutura toda que o Inter te dá, principalmente para o atacante, é uma estrutura que em poucos lugares tu consegue enxergar. Até então tinha um projeto para centroavante que era o aprimorar, que tinha uma pessoa, um funcionário do clube que te fazia treinar muita finalização, então isso foi muito importante para mim. E aí depois que eu saí do Inter eu acabei indo para o Cruzeiro numa fase muito boa, que estava sendo campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, então eu cheguei numa fase muito boa e pude aprender bastante também com alguns ex-jogadores do Cruzeiro, inclusive o Careca, que foi um grande centroavante que me ajudou muito dentro do Cruzeiro. E na Chapecoense também pude jogar a Copa São Paulo, onde eu estava também naquele trágico acidente do avião. Eu treinava direto com o profissional e pude presenciar aquele fato que foi bem difícil. E a gente fez uma grande Copa São Paulo. Infelizmente não fomos campeões, mas foi um grande aprendizado na nossa vida aí também. É, foi um momento que chocou, né? Não só o país, mas como o mundo, né? E se foi difícil para mim como um grande, vamos dizer, como todo mundo fala, um grande amante do futebol, né? Imagine que é você que estava lá dentro, treinando com o cara e saber da notícia numa noite assim, foi complicado demais aquela notícia, né, irmão? Foi muito difícil, né? Como eu te falei, eu treinava bastante com o profissional, principalmente com os não relacionados, né? Então eu tinha bastante amigo lá dentro
e foi muito forte, foi um negócio que eu nunca tinha passado antes. E acredito que eu aprendi muito ali sobre a vida, sabe? Aprendi muito a aproveitar a vida e tal, porque muitos deixaram muitas pessoas para trás e isso foi bem difícil. É, nós temos que a cada dia valorizar, né, a nossa vida, valorizar o próximo e saber amar, né, um aos outros, independente de diferença, porque hoje em dia tem tanta palhaçadinha no meio, no meio do futebol que a gente vê aí, de preconceito, de racismo, de um monte de coisa que não era para existir, né? Mas infelizmente acontece, mas nós temos que a cada dia mais lutar contra essas coisas, né, irmão? Sem dúvida, irmão. Isso aí é um tema que a gente levanta bastante no futebol, né? O racismo, a gente tenta erguer a bandeira o máximo contra, mas infelizmente acaba de vez em quando acontecendo aí, tanto no nosso campeonato como em campeonatos grandes também lá fora. E a gente lamenta muito, né? Porque acho que já deu disso, né, irmão? Então é complicado. Verdade. Meu irmão, a terceira pergunta que eu tenho para você aqui, ela é a seguinte, sobre sua chegada no Serra Macaense, lá atrás, em 2018, né? A sua primeira passagem já mostrou o quanto artilheiro que você era, ou que você ainda pode chegar a ser. Você tem 24 anos, apenas uma carreira grande pela frente ainda, vai brilhar muito pelo gramado do Rio. Eu creio que fora do Rio também vai ter muito destaque daqui para frente. Mas você chegou sem nenhuma passagem grande por profissional nenhum, né? Na época, sem ter uma grande oportunidade no profissional e num futebol tão complicado como o Carioca, você fez 15 jogos e 15 gols. Você imaginaria que o teu começo no Serra Macaense pudesse ser tão grandioso como foi? Então, Bruno, no final de 2017 eu estreiei pelo profissional no Aimoré, numa final de Copa Paulo Santana, que é como se fosse a Copa Rio, né? E Uhum. acabei ainda fazendo um gol contra o São José. E desde lá acabou o campeonato e aconteceu do pessoal aqui do Serra me fazer o convite de vir. E acabei vindo já no começo do ano de 2018. E acabou que eu e o presidente a gente estipulou algumas metas para minha carreira e acabei alcançando, né? Que era ser o artilheiro da B1 naquele ano. Claro que se for parar para pensar, os 15 gols em 15 jogos é um feito bem difícil, né? Porque tinha grandes times, o americano era um grande time do Josué Teixeira, que eu lembro, que acredito que ainda acabou subindo aquele ano, né? Então foi um campeonato muito difícil, um campeonato onde muitos jogadores estavam estreando como profissional, como eu. Então serviu de aprendizado e particularmente para mim foi ótimo, né? Porque me abriu muitas portas dentro do Rio de Janeiro, né? Aham. O pessoal às vezes fala que o Serra Macaense é um time que é experiente por ele estar repetindo quase todo o mesmo elenco, né? Mas, na verdade, o Serra Macaense é um time que dá muita oportunidade a jovens, né? E tem esse trabalho muito bacana de dar continuidade com vocês. Não, não é, não é à toa que você já faz parte do clube há um bom tempo. Tem Biel, tem Marquinhos. Marquinhos já é um pouco.
Marquinhos é um pouco mais experiente realmente de idade, mas tem você, tem Biel, que estão numa faixa de idade bem baixa ainda. É, Júlio César zagueiro, o Jonathan, que já vem disputando há um bom tempo o campeonato com a camisa do Serra Macaense, mas só que são novos, né? Isso é bom para a carreira de cada um de vocês? Ah, sem dúvidas, né? O Serra Macaense não esconde ninguém que é um clube de negócio, né? Que é um clube que gosta de fazer negócio, gosta de fazer negócio com o jogador e sem dúvidas essa safra que tu comentou é uma safra muito boa, muito forte e mesclando com jogadores experientes, como tu mesmo falou, o Marquinhos, o próprio Ferraz, acaba ajudando bastante, né? Os mais novos. Mas também a nossa safra é boa, a nossa safra já é experiente também por ter jogado alguns campeonatos, né, aqui no Rio de Janeiro, inclusive Série A de Carioca, que é o caso do Bial que teve no Boa Vista, né? Então creio que agora a gente tendo só essa B1 para disputar, o nosso time vai ter muito foco nessa B1 e vai em busca desse acesso aí porque é o sonho de todos nós, é esse acesso aí. Com certeza. E eu acredito muito no potencial de vocês, que é um grande time que eu coloco na minha lista, no mínimo, para semifinal, né? No mínimo. Aí, tá muito equilibrado ainda, é difícil a gente apontar um ou outro que vai chegar, mas só que na minha cabeça eu já tenho mais ou menos cinco, seis aí que podem brigar por essas quatro vagas, e depois, dentro dessas quatro vagas, né, a gente sabe que quando muda o, a parte de mata-mata, já se torna outro campeonato. Aí depende do individual, do momento de cada equipe ali, de concentração, de quem vai sentir o peso de uma decisão, quem não vai, porque acontece muito das vezes, né? Um time chega como favorito, passa em primeiro lugar na fase de classificatória e chega na hora de decidir, acaba perdendo a classificação até de forma inesperada. A quarta pergunta que eu tenho para você, meu amigo, ela é a seguinte: você teve algumas rodadas, né, depois dessa primeira passagem pelo Serra Macaense, por alguns times até de maior expressão, de mais camisa do que o Serra Macaense. Time mais velho, mais rodado, de campeonatos até nacionais, como o Bangu, por exemplo, né? Eu gostaria que você resumisse um pouco o que pode não ter dado certo em alguns times e o que você pôde aproveitar por teu processo de carreira em algumas passagens que você teve. Então, irmão, eu acredito que a minha passagem no Madureira, igual tu comentou, foi muito rápida, né? Eu fiquei só um mês no Madureira e acabei indo para o Bangu para disputar ainda o campeonato de 2019, o Carioca. E sem dúvidas esse campeonato ficou marcado para mim. Acredito que faz muito tempo que o Bangu não chegava numa semifinal geral do Carioca, semifinal do turno, e a gente acabou naquele ano conseguindo isso. O nosso time era muito forte, era muito unido também, e nesse ano de 2019 foi o ano que eu mais aprendi, assim, porque tinha jogadores muito experientes, como o Anderson Lessa, o Felipe Adão, o Gerson Paulino, o Marcos Júnior, jogadores que acabaram tendo uma sequência de carreira também muito legal.
E acredito que principalmente o Bangu assim foi algo que eu me identifiquei mais por me sentir muito em casa dentro do Bangu. E, então eu pude aprender muito nesse ano de 2019 e consequentemente o presidente, o Varela, ele renovou a equipe, mas tentou trazer o máximo de jogadores possível para 2020. Mas infelizmente o nosso time já não foi tão forte igual foi o ano de 2019. Mas acredito que se for parar para pensar aí em questão de aprendizado, com certeza foi aquele ano no Bangu, porque tinha jogadores muito experientes e eu sempre gostei muito de escutar, de ouvir, de aprender. E naquele ano eu acabei aprendendo muita coisa. Irmão, tá, eu não, acho que tá mudo aí. Pronto. É, aqui na pergunta que eu dei pra você, ela é a seguinte. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de como que você avalia essa tua primeira oportunidade que você teve no futebol europeu. Então, irmão, eu tava, foi ano passado, né? Tava no americano de Campos, jogando a 2 e surgiu a oportunidade de ir pro Valadares Gaia, né? Jogar a quarta divisão do Campeonato Português. E eu sentei com meus empresários e achei que era um momento de dar esse passe e acabei indo. Não me arrependo de ter ido. Acredito que eu evolui muito, principalmente taticamente, né? Porque em Portugal é um jogo muito tático, é um jogo de muita dificuldade para criar, para fazer gol, porque os times são muito táticos, então dificulta para o pessoal da frente. Então acredito que para mim, por ter aprendido muita coisa, foi válido. É, Mas, mas pode em falar. questão. É que trancou aqui pra mim. Mas em questão de números, para mim não foi tão bom, né? Porque eu tive algumas lesões que me atrapalharam também. Então acabou que não foi tão bom em questão de número, mas em questão de aprendizado foi muito bacana para mim. Bacana. É outra cultura, né, irmão? É outro jeito de jogar, né? É um jogo muito intenso, irmão, um jogo muito intenso, de muito estudo. Os treinadores portugueses são ótimos também, então acaba minimizando as chances que a gente tem lá na frente. É, falar no treinador português, depois depois do Jorge Jesus no Flamengo, virou até uma certa mania, né? Um certo costume trazer os caras lá de fora. Todo mundo tá querendo, todo mundo quer vir agora pro Brasil para trabalhar aqui, né? Pra gente ver até em divisões inferiores, como a nossa B1 tem um treinador espanhol, né? Que é o Branco do atualmente no Serrano, né? Então se tornou um costume grande, né? De, de estrangeiro aqui no Brasil para comandar os times brasileiros. É, sem dúvida, né, irmão? Inclusive até tu não comentou sobre o Abel, né, do Palmeiras, que está fazendo um grande trabalho. É um cara que eu gosto muito de olhar os jogos dele, aprendo bastante com ele. E sem dúvida, até taticamente é muito diferente do Brasil. A forma de jogo, jogam muito com três zagueiros, coisa que aqui não é muito comum, né? Então, é o que eu te falei, é um aprendizado diferente que tu tem quando tu tá lá fora. E para mim, em relação a isso, foi muito importante para mim, para minha carreira. É, deve, deve ser por isso que os grandes times de Portugal não tem muito esse cara como referência, igual você é, né?
não trabalha muito com esse 9 fixo. São poucos times que tem esse cara mais fixo na frente de 9 lá no campeonato português, né? É, irmão, é porque eu, assim, vendo de fora, acredito que é um jogo com as linhas muito altas, então acaba que o jogador tem que ficar agredindo toda hora a linha adversária e com certeza, por característica, é melhor ter um 9 de mais mobilidade, de mais velocidade, porque do que um 9 fixo, igual a gente está falando, né? Verdade, verdade. A sexta pergunta que eu tenho para você já é relacionada ao seu retorno ao Serra Macaense esse ano, né? E vocês tendo logo de cara uma Copa Rio pela frente, como você falou, o Serra Macaense nunca tinha passado nem da primeira fase e esse ano chegou a uma quarta de finais, eliminando um time da primeira divisão do Carioca, o Boa Vista, né? E você, até esse exato momento, é o artilheiro da competição. Como que você pode avaliar a sua participação individual e o que você pode tirar de proveito desses jogos da Copa Rio? Então, irmão, a gente eliminou o Audax também, que é da primeira divisão, Isso, é, e depois o Boa Vista, que foram dois jogos extremamente difíceis, porque nosso time se apresentou no começo de agosto e 2 semanas ou uma semana depois já teve o primeiro jogo contra o Audax. Então acabou que a gente, como tu falou, voltou bastante gente que já se conhecia, mas claro que sempre vem jogadores novos e a gente teve que se adaptar muito rápido ao que o Cleiton nos pedia. E acredito que deu certo. Graças a Deus eu pude fazer esses 6 gols, né, nesses jogos. Mas eu acredito que vai ser difícil, né, ser o artilheiro por já estar fora da competição. Eu acho que o Chula do americano já deu uma encostada, né? Então acredito que eu não sei o, se o Chula tem quarto. mas eu acho que ele fez um gol ontem e foi para 5, eu acho. Isso. Foi gol dele ontem. É. Então eu acredito que vamos esperar para ver, né? O meu nome tá lá, né? O importante é isso. E muito feliz, né? O grupo me abraçou muito bem, já conhecia muita gente aqui também, então ficou fácil para mim, né? Conhecendo alguns jogadores como o Biel, como o Renato, entendeu? Como o Ronaldo, Júlio, vários outros, Otávio. Acredito que isso me ajudou bastante para fazer esses gols aí. É, é, vocês, como eu citei, como você mesmo já citou, né? Vocês fizeram da história no Serra Macaense por ter tido o primeiro elenco a alcançar uma é, quarta de final do Copa Rio. Vocês imaginavam um começo de temporada tão bom assim para vocês esse ano, já que, infelizmente, devido ao calendário ser um pouco diferente aqui no Rio. O Macaense está começando a temporada só agora, né? Depois da metade do ano. Então, sem dúvidas, foi difícil um pouco esse começo para mim, porque eu cheguei de Portugal em maio e comecei a jogar só em agosto e já me apresentei já tendo jogo atrás de jogo. Então acredito que isso faz uma diferença, né? Eu não tive pré-temporada, né? Porque na pré-temporada tu treina bastante, tu faz muita coisa que tu precisa pro ano e eu não tive no Serra Macaense.
pelo calendário de jogos, né, que a gente vai ter agora. Mas com certeza eu me preparei muito para fazer esses gols, para começar em alta, né? Porque sempre quando tu começa com o pé direito as coisas tendem a dar certo e graças a Deus tá dando. E como eu te falei, Copa Rio agora para nós é passado e agora é o foco total na B1 para se Deus quiser aí tá subindo o Serra Macaense de divisão. Com certeza. E o que você acha que precisa ser feito por Serra Macaense conquistar o primeiro objetivo, que é a classificação à semifinal da B1? Olha, eu vejo a B1, eu vejo a B1 muito equilibrada, né? Os times muito nivelados e acredito que vai ser disputado até o final ali entre os quatro e a gente espera estar nessa vaga entre os quatro e quem errar menos é quem vai chegar, né? Então a gente é tentar minimizar o máximo dos erros, que nesses dois primeiros jogos a gente já teve alguns erros e que a gente tenta sempre minimizar para conseguir a vitória, porque como eu te falei, ela é muito nivelada e quem acabar errando menos vai chegar nessa classificação aí. Bacana. O, o, teu, o teu amigo Fausto Matheus mandou essa pergunta aí que eu decidi botar aqui para fazer para você. Ó. Qual foi a sensação de ser convocado para a seleção brasileira? Manda um abraço para o Matheus de São Léo. Então, sensação é inexplicável, né? Com a primeira convocação. Eu lembro que eu estava em casa, estava esperando sair a convocação, porque alguns amigos comentaram que eu poderia estar na convocação. E foi um momento único para mim, um momento que eu vou guardar para minha vida toda. E sem dúvida, tu vestir a camisa da seleção brasileira é algo inexplicável, né? E sobre o Matheus Forte aí, ele também já foi convocado para a seleção, é um grande amigo que eu tenho aí do futebol. E um abraço para ele aí. Bacana. A penúltima pergunta que eu tenho para você, meu amigo, ela é a seguinte. Você trabalha com metas individuais para a tua carreira? Sim, desde 2018 eu tenho essa mania já de trabalhar com metas, né? Porque eu acredito que se tu coloca metas e acredita que tu pode alcançar, tu consegue, né? Como em 2018 a minha meta era fazer um gol por jogo e aí conseguir ser o artilheiro, né? Porque tu fazendo um gol por jogo, tendo 15 jogos, dificilmente alguém vai fazer mais. Então acredito que sim, que tu trabalhar com metas é importantíssimo e sem dúvida sempre quando começa um campeonato que eu vou disputar eu coloco alguma meta, claro que individual, né? Porque o grupo todo, claro que a gente vai ter outra meta, que é chegar numa final, que é classificar o time que nem a gente gostaria de ter classificado o Serra para a final, para disputar um campeonato nacional, mas não foi possível. Então, sem dúvidas, eu sempre coloco metas assim antes de começar os campeonatos. O, o, no meu entender, o ideal para o time da B1, né, é avançar a A2. É muito mais importante e muito mais proveitoso, na minha visão de jogo, do que ganhar até uma Copa Rio ou chegar numa final. Por quê? Pode ser que aconteça igual aconteceu com o Brasileiro, né? Ganhou os 2 turnos o ano passado, mas não conseguiu o acesso, que era o principal objetivo,
e esse ano não conseguiu chegar, chegar tão forte na, na Série B, né? Não é que tenha sido o saco de pancada, não. Fez jogos bons, fez jogos difíceis, mas não conseguiu nem brigar por, por uma é, avanço de fase, né? Infelizmente, para o futebol do Rio. Nós tivemos aí, esse ano a Portuguesa batendo na trave de conseguir um acesso, e eu sempre falo, né? Quanto mais time disputando do Rio, disputando um campeonato nacional, é melhor para os times do Rio, porque cresce em tudo. Visibilidade, mídia passa a dar mais valor, como, como dão tanto valor aos times de São Paulo. Por quê? A quantidade de times de São Paulo disputando os campeonatos nacionais é muito maior do que do Rio, né? Mas se for para botar qualidade, nós batemos de frente com eles tranquilo. Então, irmão, sobre isso aí, a gente se apresentou no Serra com a mentalidade de subir o clube para dois, né? A gente foi tendo esses jogos contra times de Série A do Carioca e foi eliminando e foi acreditando que a gente conseguiria chegar na Copa Rio. Mas o objetivo desde o começo do clube é chegar na 2. Foi a nossa conversa com o presidente e sem dúvida seria bacana para nós pelo calendário também, né? Quando tu vem pro. Importante, né? Exatamente. A gente chegar numa competição nacional, como o presidente já tinha comentado que ele teria escolhido a Série D, para nós seria importantíssimo, por causa do calendário. Mas, volto a repetir, o foco total agora é nessa B1. Igual tu falou, o Pérolas conseguiu ganhar a Copa Rio e não conseguiu subir, né? Então, porque também é difícil tu conciliar duas competições com os elencos tão curtos, igual tem aqui no Rio de Janeiro, né? Então acaba que agora a gente tem uma competição só e é uma competição rápida, né? Porque é de um turno só e como tu mesmo disse ali antes, é uma competição agora e uma competição depois. A gente vai tentar chegar entre os quatro agora e depois é uma competição totalmente diferente que é os mata-mata, né? E que a gente sabe que só sobe um, né? Que também é uma coisa que eu acho que deveria mudar no Rio de Janeiro, né? Que no mínimo dois subirem, né? É, Porque é muito pouco um clube subir só dessa divisão. com certeza. É, eu ouvi boatos, tá? A serem confirmados depois da Copa que pode mudar pro próximo ano, né? Inclusive, pode ter mudança até no formato da Série A, porque é muito injusto, às vezes, porque não é só um time que faz uma campanha boa. A gente, a gente pode ver esse ano na A2. Eu não sei se você acompanhou um pouco a A2, essa reta final. O Olaria fez uma grande campanha e ficou pelo caminho porque só sobe um. E fica meio injusto, realmente. E talvez pro ano que vem possa ter mudança aí em todas as divisões. Eu acho que é isso que foi proposto em todas as divisões do Rio, sub 2 e DC2, a partir do ano que vem. Vamos ver no que vai dar depois da Copa aí, no que vai ser acertado, né? A gente torce que aconteça, né? Porque eu também escutei alguns boatos que talvez a primeira divisão do Carioca vai ter mais times também e, É, consequentemente, vai ter mais times na 2 também. E a gente espera que esse boato seja verdade, né? Porque aí
muda um pouco o campeonato, né? Porque, como eu te falei, subir um é bem complicado, porque, como tu mesmo disse, o Olaria fez uma grande campanha, eu acompanhei, porque o treinador lá já trabalhou comigo dentro do Internacional, que é o Palinha. Então, sempre que eu pude acompanhar, eu acompanhei. Inclusive, o americano também bateu na trave. E, sem dúvidas, eu torço que mude esse regulamento aí. É, é, pelo que eu fiquei sabendo, é, a proposta colocada em, em mesa, né, é uma possível discussão, ela é a seguinte: ter 14 equipes na, na Série A, 14 na A2, e aí ter mais, no caso, aí, com isso, o ano que vem, só ia cair um time de novo, mas só que da A2 para é, a Série A de 2024, não ia subir só um, daí ia subir quatro, né? Quatro não, três no caso. Uhum. Daí ia subir três. E aí, mesma coisa da B1 para A2. Ia subir três, porque só cairia um. E aí, vamos ver no que vai dar, né? Estão falando de reduzir de novo as divisões, ao, ao invés de cinco divisões, colocar em quatro novamente, mas isso daí é discussão para a FED definir, e eu só acompanho de longe e dou a notícia aí para a galera por intermédio do portal aí. É verdade, vamos torcer aí que seja verdade isso aí, né? A última pergunta minha que eu tenho para você, ela é a seguinte, meu amigo. Eu vou fazer ela para todos os entrevistados desses times da B1 e da B2 que eu estou fazendo agora, tá? Eu quero que você coloque aí um jogador que hoje está em alto nível, de qualquer posição que tenha jogado do seu lado já, um jogador que você acha um grande craque hoje no futebol nacional, que você já jogou contra, e um cara que você considera, até esse momento de carreira, a sua melhor dupla com você até o momento. Vamos lá. A primeira é sobre um jogador que eu joguei junto e tá num momento bom. Eu acredito que o Rogério, um tempo do Inter, lateral esquerdo, ele foi vendido para a Juventus da Itália e hoje ele joga no Sassuolo lá da Itália. Eu acredito que seja o jogador que mais se destacou assim em questão de categoria de base que jogou comigo, né? Segunda é sobre o Um jogador que eu joguei contra, né? grande craque, um grande craque hoje, que está em alta também hoje, assim como o Rogério, né? Mas você só tem jogado contra. Aí eu posso usar como profissional já, né? Pode ser. O Arrascaeta contra o Flamengo, jogo contra o Flamengo, sem dúvida. E, e quem foi até o momento o cara que você pode colocar como o teu melhor parceiro de ataque? O Vandinho do Pérolas Negras, pelo aquele ano de 2018. Coloco aí ele. Bacana. Inclusive, é, muita gente não sabe, né? Mas o Vandinho foi negociado, né? Com o Pelas Negras do Ceará Macaense
uma coisa que no Brasil hoje é difícil acontecer, né, irmão? Uma negociação entre dois times da mesma divisão, assim, né? E o Vandinho foi comprado pela Eneira, mas tem uma cláusula bacana no contrato dele, que ele não pode enfrentar vocês na, na série B1. Você sabe disso? O que eu escutei foi que se ele pudesse jogar, ele teria que pagar, o clube teria que pagar uma cláusula para ele poder jogar. Foi isso que eu Isso aí, escutei. é mesmo. Mas é a boa relação que tem as duas diretorias, né? E o É clube algo aqui, bacana, né? e o clube aqui preza muito também o bem-estar do jogador. No momento, o Vandinho preferiu ir para lá e todos da diretoria e nós jogadores também, a gente respeita a escolha dele, né? Com certeza. Ó, pra gente encerrar, eu vou botar uma pergunta aqui de um amigo teu que mandou agora há pouco no chat, tá? Sim. É o JR Codono. Rainer, tudo bem? Você tem ou faz algum acompanhamento de preparação mental para as competições e para os jogos? Então, irmão, a gente, a gente tem a psicóloga aqui do Serra Macaense, né? A Tatiane, que nos ajuda, né? Toda semana a gente tem um trabalho com ela. Então, acredito que ela é fundamental para esses jogos, né? E também por fora já fiz muito coaching, né? Trabalho de coach, que é trabalho também de metas, né? Então, hoje eu não faço coaching, mas já fiz, aprendi e eu faço sozinho esse trabalho de coaching, né? E em questão dos jogos é a Tati mesmo, que é a nossa psicóloga do Serra, que acaba nos ajudando no dia a dia, né? Bacana, meu irmão. Irmão, então por hoje é só, tá? É, agradeço novamente por ter aceitado o convite. Muito obrigado por fazer parte do meu projeto, acreditar, né, no meu trabalho e com continuidade aí cada dia mais mostrando o futebol de vocês da B1, da B2, da Série C, que hoje a mídia não quer mostrar, né? A, a outra página forte no, do Rio de Janeiro, é, pelo jeito, parou novamente de fazer seleções da rodada, até fez a primeira rodada, mas parou, e a minha página continua sendo a primeira, né? E a única a manter esse ritmo de estar elegendo todas as seleções da rodada. É um esforço grande que eu faço, né? Eu tenho que entrar em comunicação com vários jornalistas, radialistas que cobrem as divisões, porque ainda mais agora que eu estou morando em Juiz de fora do estado do Rio de Janeiro, não posso estar toda rodada no estádio igual estava o ano passado, mas mesmo assim eu mantenho a pegada e vou dando visibilidade o máximo que eu puder a vocês aí, tá? Muito obrigado e segue firme aí que você tem grande carreira pela frente, meu irmão. Bom, irmão, obrigado pelo convite, pela live aí, foi um prazer estar falando contigo e acredito que Deus vai te abençoar aí pelo trabalho que tu faz, que é muito legal, que eu já tinha escutado falar. Eu acho que em 2018 ainda tu não fazia, então acabei te conhecendo esse ano e espero que tu continue cobrindo nossos campeonatos aí e que a gente possa se conhecer pessoalmente também, porque a gente não se conhece ainda.
e acabar mandando um abraço aí para todos que estão vendo a live aí. Meu pai aí que eu vi que tá falando algumas coisas aqui, o Rafael, ao Maradona que entrou agora também, que comentou de a gente fazer um ataque junto, o Maradona que jogou no Americano, que está no São José, que é um objetivo nosso, né? A gente conversa muito de talvez um dia a gente conseguir fazer uma dupla de ataque, espero que isso aconteça um dia. E mandar um abraço para todo mundo aí que entrou na live, viu esse papo bacana aí contigo e sempre que tu precisar pode me chamar aí que a gente está à disposição. Hein? Com certeza, meu irmão. Muito obrigado e fica com Deus. Tenha uma ótima noite. Que agora eu vou, eu vou infartar um pouquinho aqui, torcendo o meu time que vai começar a jogar daqui a pouco já. Show, irmão. Obrigado aí, tamo junto. Vou torcer contigo aí pro Fluminense aí hoje. Valeu. Valeu, irmão. Tamo Fica com junto. Deus. Um abraço, valeu. Um abraço a todos. Valeu, galera.